Meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos de volta com a série Personagens Bíblicos e hoje o personagem que estaremos apresentando aqui, a sua biografia, é o Ló. Ló era sobrinho de Abraão, né? E nós estaremos aqui apresentando a biografia dele nesse momento, né? Antes de continuar, eu quero pedir aos irmãos que se inscrevam no canal, deixe seu joinha, ative o sininho para que quando o próximo vídeo for colocado você já veja. Glória a Deus. Assista as nossas séries, nós temos duas. Temos essa, personagens bíblicos, e a outra é introdução e esboços aos livros da Bíblia. Sempre mostrando coisas importantes, revelações importantes que cada livro e que cada personagem nos traz como experiência e aprendizado no relacionamento com Deus ou então no distanciamento dele. Glória a Deus. Ló. Vamos então para o personagem Ló. Algumas pessoas simplesmente deixam-se levar pela vida. Quando se veem com a chance de optar, suas escolhas tendem a seguir o curso da menor resistência. Ló, sobrinho de Abraão, era uma pessoa assim. Ló perdeu seu pai quando ainda era jovem. Embora tivesse sido difícil para ele, não lhe faltaram exemplos de padrões de comportamento. Seu avô Tera e seu tio Abraão o educaram. Ainda assim, Ló não desenvolveu seu senso de propósito. Durante toda a vida, ele foi tão apegado ao presente que parecia incapaz de ver as consequências de seus atos. É difícil imaginar como teria sido a sua vida, sem a atenção cuidadosa de Abraão e a intervenção de Deus. Quando Ló desviou-se da direção, sua vida deu uma volta terrível. Ele estava tão apegado à cultura específica, à cultura pecaminosa de seus dias, que não queria abandoná-la. E isto terminou levando-o a uma direção específica, a destruição. Então suas filhas cometeram incesto com ele. No entanto, Ló é chamado de justo no Novo Testamento. 2 Pedro 2, 7 e 8. Ruth, que descendeu de Moabe, foi ascendente de Jesus, embora o nascimento de Moabe tenha sido resultado do incesto cometido entre Ló e uma de suas filhas. A história de Ló nos proporciona a esperança de que Deus perdoa e faz surgir circunstâncias positivas apesar do nosso pecado. Em que direção está a sua vida? Uma pergunta. Você está se aproximando de Deus ou afastando-se dele? Caso esteja se afastando, a escolha em direção a Deus pode parecer difícil, mas é a única que ofusca todas as demais escolhas erradas. Essa é uma pequena introdução à biografia de Ló, né? E o pouco que se tem a respeito dele, você vai encontrar no capítulo 19 de Gênesis, né? A história de Jó, a história dele, depois aqui a gente diz aonde você encontra a história de Ló revelada nas Escrituras. Mas vamos para os pontos fortes e êxitos de Ló. Primeiro, ele foi um homem de negócios, bem-sucedido. Ló foi bem-sucedido, enriqueceu. Porém, as riquezas que a gente adquire distantes de Deus, elas, assim como elas vêm, elas vão. A única coisa que permanece é aquilo que a gente constrói no nosso relacionamento com o Senhor. E quando Ló teve que sair de Sodoma, não levou nada.
teve que sair às pressas nas carreiras para salvar sua própria vida e a vida da sua família. Não pôde levar nada de tudo quanto adquiriu na vida distanciado de Deus. Segundo ponto, Pedro o chama de justo. 2 Pedro 2, 7 e 8. O fato da Bíblia considerar Ló justo é porque, apesar de seus erros e fraquezas, ele cria no Deus de Abraão. E a fé em Deus é a única maneira de sermos justificados. Não existe nenhuma justificativa por nossos atos, por nossas obras, diante de Deus, a não ser pela nossa fé. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. As fraquezas e erros de Ló. Primeiro, costumava fugir a decisões e depois escolhia a saída mais fácil. Era um tipo de covarde, né? É aquele tipo de crente que não quer assumir um compromisso com a palavra de Deus, mas quer desfrutar das bênçãos que Deus oferece. Aleluia. E toma suas decisões sem consultar o Senhor, e depois, quando entra nas dificuldades, aí quer o livramento, quer a bênção, quer o jeito mais fácil. Mas eu quero te dizer uma coisa: toda vez que a gente desobedece ao Senhor e cai nos nossos próprios atos e erros, a gente tem que arcar com as consequências. Apesar de, se voltarmos para Deus, Deus nos perdoa, mas Ele permite que as consequências nos acompanhem para que a gente aprenda que o caminho certo é seguir as orientações divinas. Glória a Deus. O segundo ponto das fraquezas e erros de Ló é que, ao receber a opção de escolha, sua primeira reação era pensar em si mesmo. Está cheio de crente assim. Quando tem a oportunidade de fazer uma escolha, a primeira coisa que pensa é em si próprio, em si mesmo. Mas a gente não pode fazer dessa maneira. A primeira coisa que a gente tem que pensar é em agradar a Deus. Aleluia. E se isso inclui outras pessoas, então elas também deverão ser incluídas. Glória a Jesus. Mas também nós temos uma lição de vida que aprendemos com Ló. Deus requer de nós mais do que simplesmente seguir a vida. Ele deseja que sejamos uma influência para Ele, ou seja, que a gente seja um representante dele. Além de desfrutar da sua graça bondosa, misericordiosa e amorosa, a gente deve compartilhá-la com os demais, fazendo assim o Deus que nos ajuda, que nos consola, que nos cura, que nos perdoa, que nos salva, conhecido e reconhecido por outros que também possam experimentar a mesma coisa. Glória a Jesus. Informações essenciais do livro. 3 pontos. Primeiro, locais. A princípio morou em Ur dos Caldeus e depois mudou-se para Canaã com Abraão. Por fim mudou-se para a perversa cidade de Sodoma, onde lá perdeu tudo que tinha. Segundo ponto, ocupações. Era rico, fazendeiro de ovelhas e gado, uma autoridade na cidade. Terceiro, seus familiares. Seu pai Arã, adotado por Abraão quando seu pai morreu. O nome de sua esposa, que foi transformada em estátua de sal, não é mencionado. E suas filhas. Versículo-chave. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegavam pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. Gênesis 19:16. Isso foi quando Deus veio destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Por misericórdia e graça, livrou Jó por amor a Abraão. A história de Ló você pode encontrar em Gênesis, do capítulo 11, verso 14, até o capítulo 19. E o capítulo 19 todo.
Ele também é mencionado em Deuteronômio 2:9, Lucas 17, 28 ao 32 e 2 Pedro 2, 7 e 8. Esta é a pequena biografia de Ló, né? No próximo vídeo nós continuaremos apresentando os personagens da Bíblia. Esta é uma série que a gente começou há pouco tempo e planeja terminar em Apocalipse. Deus abençoe a todos, que a sua vida possa ser iluminada pelo Senhor e essa iluminação seja aceita e você ande nessa luz e não faça como Ló, decidindo pelo seu próprio entendimento, decidindo pelo seu próprio propósito. Não, vamos deixar que os propósitos de Deus se cumpram em nós, tá bom? Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.